Vamos aqui para São Paulo, porque os registros de roubos e furtos de alianças cresceram quase 70% agora no primeiro trimestre do ano, com mais de 1.300 joias levadas pelos criminosos. Ao vivo, o repórter David de Tasso chega com as informações. Oi, David, bom dia para você. Soraya, muito bom dia a você, ao Nonato, também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Exatamente, a gente tem trazido com uma certa frequência, infelizmente, essa ação dos bandidos, que antes miravam principalmente os celulares, mas agora não só os celulares, eles também estão em busca de objetos de ouro, como alianças e anéis, por exemplo. E essas ações, inclusive, cresceram no primeiro trimestre, então, deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública. Foram registrados, nesse ano, 1.333 ocorrências, sendo que no ano passado, no mesmo período, nos 3 primeiros meses, foram 851, por isso o aumento de 68%. A polícia tem trabalhado justamente para atacar os receptadores desses materiais, como a gente trouxe também a informação da manhinha do crime, que foi presa recentemente. Justamente ela promovia essa ação junto com os bandidos, fornecendo armas, equipamentos para que eles praticassem essas ações. Até tem envolvimento, segundo a polícia, com o caso do ciclista Vitor Medrado, onde os criminosos tinham um vínculo com ela, e outros casos também que a gente trouxe, como por exemplo daquela médica que estava correndo pela zona oeste da capital paulista quando foi abordada pelos criminosos e teve até o dedo mordido, e ela foi chutada após a ação porque os bandidos queriam levar a aliança dela, que era o único objeto de valor que ela estava consigo. Então, realmente, essas ações, elas têm sido frequentes com os criminosos agindo, e a polícia tem atacado principalmente na receptação. Nós até conversamos com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, sobre essa questão de que forma que a polícia tem enfrentado esse crime que tem aumentado cada vez mais, não só em São Paulo, mas em todo o estado, conforme os dados mostram. Vamos acompanhar. O aumento do valor, a questão das operações que nós estamos fazendo, as Big Mobiles, recuperando muitos aparelhos celulares. As 3 etapas da operação Big Mobile recuperaram mais de 25 mil aparelhos celulares. Só na última operação foram 10.520 aparelhos recuperados. E a gente passou a ter um olhar mais minucioso com relação às vítimas que tiveram produtos ou aliança ou correntinha de ouro, para justamente tentar entender esse mercado ilícito e chegar até principalmente aos receptadores. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, então, têm atuado por meio dos serviços de inteligência para identificar esses receptadores e, dessa maneira, desestimular o crime. Ontem mesmo eu estive na sede da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e nas áreas onde eles notaram um crescimento em relação a essas ocorrências, eles estão agindo com patrulhamento mais efetivo para tentar diminuir a incidência desse crime, e a Polícia Civil tem investigado para que os receptadores, então, sejam presos, identificados e presos caso haja o envolvimento. Mas é importante também a população sempre registrar o boletim de ocorrência para que os registros fiquem lá, e muitas dessas joias também são recuperadas. Recentemente a gente conversou no Morning Show com o Dr. Clemente Calvo, que justamente faz investigações nesse sentido, da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, e ele relatou que a dificuldade é que essas joias ou essas alianças, elas são encontradas, mas a pessoa não registra o boletim de ocorrência. Então é importante a pessoa ter fotos e registros de que realmente estava com a aliança, tudo. Geralmente tem a data até mesmo do casamento da pessoa, o nome do cônjuge, e aí eles conseguem fazer essa devolução. Mas para isso precisa do registro do boletim de ocorrência, porque às vezes nem configura crime isso, porque o receptador é identificado, ele diz que comprou de forma lícita. Se não tem o registro do boletim de ocorrência, fica como lícita realmente, sendo que muitas vezes aquele produto foi fruto de roubo. Recentemente também eu trouxe mais informações na minha coluna no site da Jovem Pan,
sobre uma ação específica da Polícia Federal que identificou uma quadrilha que promoveu um roubo digno de filme, realmente parecida cena de filme, onde os criminosos se disfarçaram de trabalhadores ali, porque estava sendo feita uma obra numa agência bancária da Caixa Econômica Federal, bem na região da Avenida Paulista, e lá eles roubaram os objetos penhorados. E essa quadrilha foi presa pela Polícia Federal. Então, é importante que sempre nessas ações, caso você seja vítima, que registre o boletim de ocorrência para que a polícia também tenha mais efetividade nas ações, até mesmo para qualificar esses receptadores. Então, o recado é esse. Soraya, daqui a pouco eu volto com outras informações direto das ruas de São Paulo. Combinado, David. Obrigada por todas as suas informações. Só reforçando, né? O David citou aqui a coluna dele. Você que está acompanhando a gente pode acessar o site jovempan.com.br, assim como a coluna do David. Outras notícias também em destaque. A gente volta a conversar daqui a pouco. David, deixa eu chamar aqui para a nossa conversa os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também José Maria Trindade. Deise, começando por você agora, né? O David estava trazendo a informação de que o roubo das alianças tem sido cada vez mais comum nos noticiários. A gente tem mostrado também aqui quase que diariamente, né? Uma questão que envolve não só o lado da segurança pública, né? Mas o emocional de quem é furtado por esse tipo de objeto. Agora, o que os criminosos, o que leva os criminosos, né, a estarem cada vez mais levando as alianças e às vezes até o dedo da pessoa, né? Soraya, a gente até noticiou aqui na Jovem Pan alguns casos, né? Inclusive alguns assaltantes que morderam o dedo de uma senhora para levar a aliança dela, né? Mas isso é fruto da desigualdade social, que aqui no Brasil ela é extremamente imperativa, né? Mas a gente tem alguns dados que, por mais que numa sociedade mais normal e igualitária eles soassem positivos, aqui no Brasil eles praticamente não fazem diferença. Mas olha como são as coisas. O governo estadual de São Paulo, ele investiu mais de 700 milhões em segurança pública. Foram compradas mais de 1.600 viaturas. O município de São Paulo criou o Smart Sampa, que tem mais de 25 mil câmeras. São investimentos que, se você for pensar, eles são robustos em segurança pública, mas eles não conseguem fazer a diferença, porque o estado de São Paulo, em relação à segurança pública, e eu nem vou falar do Brasil, porque a gente fala disso o tempo inteiro aqui na Jovem Pan, mas ele é muito complexo quando o assunto é esse. A gente que, enfim, cobre política há muito tempo, né, é muito emblemático, porque há alguns anos, principalmente em campanhas presidenciais, estaduais, o foco, a gente falava muito de saúde, de educação, e hoje não tem como você fugir da pauta da segurança pública. É impressionante como não existe um cidadão no Brasil que não tem alguma história para contar sobre um assalto, um furto. E aqui em São Paulo, mesmo com esses investimentos, que são investimentos robustos, 700 milhões do governo estadual, o Smart Sampa com 25 mil câmeras, a gente não consegue coibir a eficácia, porque isso é uma eficácia dos assaltantes, né? E os números só aumentam, né? A margem histórica mostra que de 2021 para cá, São Paulo teve o maior registro do número de furtos, foram mais de 61 mil furtos de 2021 para cá. Então, são números muito altos, né? E aqui em São Paulo é praticamente impossível você conversar com um cidadão e ele não ter alguma história de ou um furto ou um roubo. Então, é um desafio, e eu acredito pessoalmente que a única forma de se combater isso é com um mapa constante de vigilância. Não pode entrar governo, sair governo e se mudar completamente as prioridades ou se mudar completamente os objetivos. É preciso que segurança pública se torne a prioridade número 1 no estado de São Paulo e no Brasil. José Maria Trindade, queria te ouvir também, e a coisa parece que é meio sazonal, né, Zé? Há algumas décadas, quando a gente não tinha ainda a abertura aqui do país, roubava-se muito tênis também, quando a pessoa tinha um tênis um pouco mais caro. Depois a gente teve o roubo do ouro, com aliança, com correntinhas, vem para o celular, agora de novo essa questão do roubo de alianças e muita gente tirando e deixando em casa, porque não se sente segura. E quando a gente fala de segurança pública, e a Deise toca no ponto, Zé Maria, é a principal preocupação da população. E aí talvez esse seja o ponto nevrálgico aí que as autoridades têm que ter para garantir essa sensação de segurança, né, Zé? Políticos vão atrás, Nonato, exatamente desse sentimento comum do eleitor. O político odeia perder apoio do eleitor.
E tudo indica que a segurança pública é a grande preocupação mesmo. Isso ficou muito aflorado na disputa municipal. Veja bem, a escolha de prefeito, esse foi um assunto. O bandido não tem coração, tem a maldade no peito. O bandido não pensa emocionalmente no objeto, pensa em vender. Daí o acerto da Secretaria de Segurança Pública, do capitão Derrite, de ir atrás dos receptadores. Eles é que fazem esse movimento crescer ou diminuir. Veja bem que você falava no roubo de tênis, eu me lembro do roubo de toca-fita de carro, aquela coisa ridícula das pessoas andarem com toca-fita na mão, desmontar, sair do carro e andava com aquilo no shopping ou nas ruas, porque o ladrão roubaria. Isso acabou porque o som agora é acoplado e não se pode vender um painel inteiro para um receptador. E aí passou a ser pneu do carro, porque os pneus estão na parte de baixo dos carros ou fácil pega pelo porta-malas, né? Então o bandido ele vai migrando para onde é mais fácil. O bandido quer dinheiro, o bandido quer ali a economia do crime. E cabe às autoridades a fazer exatamente esta busca da tecnologia. Falar em desigualdade social e de vítimas da economia, vítimas da sociedade, isso é ampliar o crime. O que o usuário pode fazer, o usuário do sistema de segurança pública, todos nós? Registrar, é muito importante registrar a ocorrência, porque através deste mapeamento os estados podem trabalhar de uma maneira mais eficaz.